Fala investidores, como vocês estão? Tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar da companhia Home, que apresentou seus resultados agora nesse mês de outubro de 2023. A ideia do vídeo é trazer para vocês o cálculo do preço justo, segundo a metodologia do Benjamin Graham, trazer também o cálculo do preço teto, segundo o método de investimentos do Luiz Barsi, além, é claro, de analisar os resultados apresentados pela companhia nesse terceiro trimestre e analisar os seus indicadores de valuation. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Bom, investidores, como vocês já sabem, antes de eu começar, eu preciso deixar aquele disclaimer. Essa não é uma recomendação de compra ou de venda das ações da Home. O nosso objetivo aqui no canal é trazer para você o máximo de informações possíveis para ajudá-los a tomar a melhor decisão de investimentos. Sendo assim, utilizem essas informações com sabedoria. Dito isso, investidores, eu estou aqui no site de RI da Home e eu já baixei aqui o seu relatório, a sua apresentação de resultados desse terceiro trimestre. E para a gente não perder muito tempo aqui, pois tem muitas páginas esse relatório, vamos direto ao que interessa, que são os resultados financeiros da companhia. E vamos começar falando aqui do lucro bruto. O gestor ele compartilha conosco os dados desde o segundo trimestre de 2021. E de acordo com esse gráfico, a gente percebe que os resultados da Home oscilaram bastante desde o ano de 2021. E falando aqui desse trimestre em específico, o lucro bruto ficou na casa dos 29,6%, ou seja, ele teve uma leve queda quando a gente compara aqui com o segundo TRI de 2023, ou seja, o trimestre passado. No entanto, aqui ao lado a gente tem o consolidado anual, onde o gestor compartilha dados desde o ano de 2017. E esse gráfico ele mostra pra gente a consistência dos resultados da Home ao longo do tempo. Ou seja, esse gráfico aqui é aquele tipo de gráfico que todo investidor gosta de olhar, que mostra uma empresa crescendo ano a ano consistentemente. No entanto, investidores, quando a gente fala aqui de lucro operacional, e comparando aqui esse trimestre de 2023 com o trimestre anterior, a gente percebe que o lucro operacional da Home caiu de 8,7% para 7,2%, ou seja, teve uma queda maior comparado aqui com o lucro bruto. E olhando o mesmo gráfico aqui do consolidado anual desde 2017, a gente percebe uma oscilação maior aqui na lucratividade operacional da companhia. E essa diferença entre os gráficos aqui de um lucro bruto entre um lucro operacional, nada mais mostra pra gente, investidores, que é a eficiência da empresa oscilando ao longo do tempo. Aqui embaixo a gente vai falar de EBITDA e lucro líquido. Nesse trimestre o EBITDA também apresentou uma queda. Bom, saindo aqui de 13,4, que é o trimestre anterior, contra 12,1, que é o resultado desse trimestre. Portanto, o EBITDA teve uma leve queda. E, obviamente, o EBITDA vai impactar aqui o lucro líquido da empresa, que saiu aqui de 8,4 para 8,2. Teve uma leve queda comparando aqui o segundo trimestre desse ano de 2023 com o atual trimestre. E para fechar a nossa análise aqui na apresentação de resultados, vamos falar um pouco agora do caixa líquido e o endividamento da Home. Aqui nesse gráfico abaixo, a gente tem as informações dos empréstimos da companhia Home versus o que ela possui de caixa líquido. E a relação entre um e o outro vai mostrar pra gente o endividamento da empresa. Vale destacar que o endividamento aqui está sempre na casa dos milhões. Comparando aqui o segundo TRI desse ano com o atual trimestre, houve uma redução no seu endividamento. E isso é um ponto positivo para nós investidores, pois segundo essa curva aqui, a gente percebe que a Home ela está reduzindo o seu endividamento ao longo do tempo. Isso vem aqui desde o ano de 2020. Mas com certeza a gente vai ver isso com mais detalhes quando a gente analisar lá no site Status Invest a dívida líquida sobre o EBIT. Mas antes, vamos dar uma olhada em como o mercado está enxergando e olhando para as ações da Home. Para ajudar a gente a entender isso melhor, eu trouxe aqui um relatório de recomendações do TC Matrix. Vale lembrar, investidores, que esse relatório é do mês de julho desse ano, logo após a apresentação de resultados do segundo trimestre. Lembra que a gente está agora no terceiro trimestre. Segundo os analistas aqui do TC Matrix, a recomendação é de neutra, ou seja, nem compra e nem venda para as ações da Home, porém eles colocam aqui um preço-alvo na casa dos R$19 para as ações da companhia. Segundo esse relatório, isso daria aqui um equivalente a 18% de upside. E lembra que o preço atual das ações, quando esse relatório foi criado, estava em R$16. Porém, investidores, eu trouxe um novo relatório que foi disponibilizado aqui pelo TC Matrix, e esse relatório ele é do mês de outubro, ou seja, 24 de outubro, logo após a apresentação de resultados da Home do terceiro trimestre. E segundo os analistas aqui do TC, eles mantiveram a recomendação aqui em neutra, ou seja, nem compra e nem venda, e atualizaram o preço-alvo das ações para o valor de R$15. Ou seja, o upside ainda maior do que o relatório anterior, que aqui no caso é de 26%. Com esse
Nesses dois relatórios, a gente percebe que o mercado não está muito interessado aí na companhia Home, ou seja, os analistas não estão recomendando nem venda e nem compra das ações. Para a gente entender isso um pouco melhor, vamos dar uma olhada lá no site Status Invest para ter uma fotografia dos indicadores de valuation da companhia. Aqui no site Status Invest, eu já destaco para vocês que as ações da Home nos últimos 12 meses já acumulam uma queda aqui de 20,68%, ou seja, as ações vêm caindo aí ao longo do ano. Dando uma olhada aqui nos seus indicadores e começando obviamente com o indicador mais conhecido, que é o PL, o preço sobre lucro, atualmente está aqui na casa dos 4,31. Quando a gente olha o histórico, a gente percebe que nos últimos anos a média do PL aqui da Home era de 5, 6, na maior alta que ela teve aqui foi de 13. E com isso a gente percebe que o PL aqui em 4,31 pode estar apresentando para nós investidores uma oportunidade de compra. Porém, vamos dar uma olhada aqui no P sobre VP, que também compara o preço, porém com o valor patrimonial. O P sobre VP aqui está mostrando 0,88. E quando a gente olha o histórico, a gente percebe que ele está caindo desde o ano aqui de 2019, que foi a máxima histórica aqui da Home, porém a média do seu P sobre VP é de 0,81. Ou seja, está caindo aqui para sua média. Se essa queda continuar, isso pode representar para nós investidores também uma oportunidade de compra das ações da Home. Olhando aqui o lucro por ação, o indicador LPA, que está aqui na casa dos 2,62, nesse gráfico a gente pode analisar que a lucratividade por ação vem subindo desde 2016 consistentemente, tendo uma leve queda o ano passado e nesse ano de 2023. Porém, investidores, a média da companhia é de 1,04. Se esse lucro por ação se mantiver nesses patamares, com certeza as ações da Home vão subir nos próximos meses. Até porque não faz o menor sentido uma companhia entregar bastante lucratividade e o preço das ações estarem super descontadas no mercado, que é o que o indicador PL está mostrando pra gente e também o indicador P sobre VP. Porém, a gente vai calcular o valor justo das ações segundo a metodologia do Benjamin Graham, para entender se faz sentido esse preço atual e para entender também se os preços das ações realmente estão descontadas em relação à metodologia do Benjamin Graham. Mas antes da gente ir lá calcular, vamos dar uma olhada aqui no endividamento. A dívida líquida sobre o EBITDA está aqui em 1,7. Esse indicador mostra pra gente que em 1,7 anos a Home ela é capaz de quitar as suas dívidas apenas com a sua capacidade de geração de caixa. E quando a gente olha aqui o histórico, a gente vê aquele mesmo gráfico que a gente viu lá nos resultados apresentados pela companhia. A Home ela vem em um processo de desalavancagem desde o ano de 2018, reduzindo a sua dívida ano a ano. Portanto, investidores, a gente deve acompanhar aí a trajetória do endividamento da empresa. Para a gente finalizar aqui os indicadores de valuation, vamos dar uma olhada nos indicadores de eficiência e também rentabilidade. Falando aqui de eficiência, vamos direto aqui na margem líquida, que é o que realmente interessa. Uma margem líquida de 15% é excelente para uma companhia. Olhando aqui todo o histórico que a gente tem da companhia Home, a média da sua margem líquida é de 7,27%. Com essa margem líquida aqui na casa dos 15%, ela está apresentando um excelente resultado. Isso vai de encontro com o que a gente viu lá no indicador LPA, lucro por ação. Se a companhia conseguir manter essa margem líquida aqui, com certeza isso vai se refletir no preço das ações. E vindo aqui para a parte dos indicadores de rentabilidade e falando aqui do ROI, que é o retorno sobre o equity, que está apresentando para a gente aqui 20%, que é um excelente número. Quando a gente olha aqui todo o histórico, a média da Home é de 8,59, ou seja, o seu retorno sobre o equity está nas suas máximas históricas. Isso é excelente para nós investidores. E vale destacar que o ano de 2023, o ROI está melhor do que do ano passado. Vamos dar uma olhada aqui também no ROIC, que é o retorno sobre o capital investido, que apresenta para a gente aqui 11%. E quando a gente abre aqui o histórico, a gente vê um crescimento consistente da Home desde o ano de 2016, ou seja, o seu ROIC atualmente que está próximo das suas máximas, trazendo para a gente uma informação importante, que a empresa está entregando retorno sobre o equity, retorno sobre o capital investido e também lucro por ação. Mas o que será então, investidores, que justifica essa queda de mais de 20% aqui nos últimos 12 meses para as ações, sendo que a companhia está entregando lucratividade para os seus acionistas? Para a gente compreender isso um pouco melhor, vamos calcular lá o preço justo das ações segundo a metodologia do Benjamin Graham. Para você que já acompanha o canal aí, já deve conhecer o Benjamin Graham e já sabe que ele é nada mais nada menos do que o tutor do Warren Buffett. E lá em 1940, ele criou uma fórmula para descobrir o valor intrínseco de uma ação, com o objetivo de comprar empresas que
que estivessem descontadas no mercado. Essa fórmula, investidores, ela considera aqui a cotação das ações da empresa, o indicador LPA, o indicador VPA e também algumas métricas aqui de PL e VPA. E segundo aqui a fórmula original do Benjamin Graham, o valor intrínseco para as ações da Home seria de R$ 27,45. Isso entrega para nós investidores uma margem de segurança de 143%. Ou seja, comprando aqui as ações da Home a 11,28 e vendendo, se ela chegar aqui em algum momento em 27, você teria uma lucratividade de aproximadamente 140%. Isso confirma para nós investidores que as ações da companhia Home realmente estão descontadas no mercado. Mas vale um destaque, essa fórmula original foi criada lá em 1940. E obviamente naquela época as empresas tinham outros tamanhos e outros parâmetros. Eu atualizei essa fórmula aqui no quadro abaixo, colocando outros parâmetros de PL e VPA. E mesmo assim, o valor intrínseco para as ações da Home é de R$ 35,43, entregando para o investidor 214% de margem de segurança. Portanto, investidores, deu para a gente perceber que realmente, segundo essa metodologia e também os relatórios de recomendação e preço-alvo dos analistas, estão bem de acordo com o que a gente viu aqui no site Status Invest. Bom, se você aí não é aquele investidor que está querendo ter ganhos de capital, comprar a ação da Home barata e vender quando ela ficar cara, mas sim você está visando aí recebimento de dividendos, vamos dar uma olhada aqui no indicador Dividend Yield da Home. Na média, a Home já distribuiu o equivalente aí a 5,27% em dividendos. Segundo a metodologia de investimentos do Luiz Barsi, o mínimo que uma companhia deve entregar para o investidor que está construindo uma carteira previdenciária seria de 6%. Ou seja, ela está quase lá dentro dessa métrica. Porém, nos últimos 12 meses ela vem entregando aí 8,80% em dividendos. E para nos ajudar a entender se faz sentido colocar a Home numa carteira previdenciária visando o recebimento de dividendos, eu vou calcular agora com vocês o preço teto das ações da Home segundo a metodologia do Luiz Barsi. E para calcular o preço teto das ações segundo a metodologia do Luiz Barsi, eu vou utilizar aqui a plataforma AGF+. Essa plataforma ela foi desenvolvida baseada no método de investimentos do Luiz Barsi, ou seja, com o objetivo de construir uma carteira previdenciária. Para vocês terem ideia, investidores, aqui na plataforma você consegue fazer a gestão da sua carteira, seja a gestão da sua carteira de forma consolidada, a sua carteira previdenciária ou até mesmo a sua carteira de oportunidades. Uma das funcionalidades mais legais aqui da plataforma é o ranking de ações. A plataforma diariamente ranqueia as ações que estão com a melhor margem de segurança para nós investirmos. Além de trazer diversas informações sobre os papéis, como por exemplo o Dividend Yield, o preço teto projetivo, a cotação das ações, a agenda de pagamentos de dividendos da companhia. Ou seja, investidores, aqui eu tenho ranqueado as principais empresas segundo a metodologia de investimentos do Luiz Barsi. E esse tipo de informação ajuda muito nós investidores a escolher a ação que está melhor para se investir naquele momento. Um exemplo disso é aqui a Klabin, que está com margem de segurança negativa, ou seja, não é um bom momento de investir aqui na Klabin. Uma outra ferramenta sensacional fica aqui no apontador, que mostra para você, investidor, onde aportar baseado na sua carteira previdenciária, ou seja, das ações que você está investindo, quais são as ações que estão aptas para você fazer aporte dentro daquele mês. Além de ter a parte de simuladores de histórico, a agenda de pagamento de dividendos de todas as empresas listadas na bolsa, a parte de calendários corporativos e aqui o guia de ações que vocês já estão acostumados a ver aí nos meus vídeos. Quem assinar a plataforma através do nosso link aqui do canal tem 36% de desconto e 7 dias grátis para testar. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Bom, investidores, aqui no guia de ações eu já filtrei as ações da Home. Segundo a metodologia do Luiz Barsi, o preço teto médio, que é o método mais conservador de se calcular o preço teto, pois leva em consideração todo o histórico de dividendos da empresa, o valor em que você pode investir com uma margem de segurança na companhia Home é de R$ 12,74. Ou seja, com a cotação atualmente aqui em 11,28, as ações da Home ficam elegíveis para você incluir em uma carteira previdenciária. Mas fica aí a dica para vocês, a gente não deve considerar apenas um único método ou uma fórmula para decidir fazer um investimento e principalmente colocar uma ação em uma carteira previdenciária. Você precisa analisar todo o contexto geral da economia e também os indicadores da empresa. Agora deixa aí nos comentários, investidores, você já é investidor da Home ou está pensando em colocar as ações na sua carteira? Deixa nos comentários que eu estou curioso para saber.
E esse vídeo ele vai ficar por aqui. Se gostaram, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também ativar as notificações. Para você aí que não me conhece, eu sou Leandro JP e esta aqui é a Tríade.